Temos aqui mais uma pergunta ao Mike, e desta vez foi posta pelo Rui de Santarém. O Rui, em Santarém, não tem CB. Tem um PMR e se calhar gostava de ter um rádio melhor. Então pergunta-me, podemos comprar uma frequência? Ter uma frequência só nossa? A ideia era, ninguém ouve o que eu estou a dizer, ou pelo menos há menos gente, uma vez que já ouviu falar, de que os canais são de todos e que às vezes estão ocupados. E aconteceu-lhe isso com o PMR 446, em que até escolheu um canal e depois descobriu que havia duas lojas. E depois teve que escolher outro, e depois descobriu que havia lá alguém das obras. Então perguntou, Miguel, não podemos comprar uma frequência? É caro, como é que se faz? Portanto, esta é a resposta ao Rui. Rui, podes comprar uma frequência, mas não é bem como tu pensas. Ora, esta também é a pergunta de muitos outros macanudos e outras pessoas que se interessam por rádio e comunicações. E eu vou tentar hoje explicar essa questão de comprar ou não comprar uma frequência, que é de pôr as mãos na cabeça. Então, a ideia de comprar uma frequência chama-se redes privativas. Nós na gíria chamamos redes privadas, mas o nome técnico é rede privativa. Pode-se comprar, entre aspas, uma frequência Anacom, que são eles que têm as frequências todas. Se fosse uma radiotáxis, se fosse uma empresa de segurança ou alguém que está a gerir um evento, é muito natural terem um walkie-talkie ou terem um equipamento no carro. E essas frequências realmente são privativas. É preciso um licenciamento para poder utilizar essas frequências. Agora vêm as boas notícias. Um licenciamento custa 50 euros por ano para 10 utilizadores. Não é nada extraordinário, 50 euros para 10 utilizadores. Para poder ter durante um ano uma frequência que é só minha, parecia uma boa ideia. É verdade, custa esse dinheiro, mas não é uma frequência só minha. As frequências são partilhadas. Quer dizer que, quando peço o licenciamento à Anacom, eles vão-me atribuir uma frequência, ou em VHF ou em UHF, o caso que eu estou a dizer dos 50 euros em UHF, que também é o mais comum, para que eu possa falar com as outras pessoas da minha rede. Eu estou a criar uma rede. Mas há aí algumas restrições. É que não me dão a frequência só a mim. Essa frequência é muito possível que seja utilizada por outra empresa ou por outras pessoas. Simplesmente existem os chamados tons de proteção, os chamados CTCSS, ou outro nome, simplesmente os tons, que fazem com que eu só ouça quem está na minha frequência e no meu tom. Então, a Anacom, quando licencia uma frequência que eu lhe pedi, o que faz é diz qual é a frequência e qual é o tom com que eu a posso utilizar. E posso pedir até 5 tons. Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma frequência e tenho um tom, os meus rádios são programados dessa forma e, portanto, entre eles comunicam e ouvem-se. Mas, como seria muito caro ter uma frequência só para mim, porque eu não queria mais ninguém lá, eles podem licenciar essa mesma frequência a outra entidade. Pode não acontecer e pode acontecer. Se houver alguém perto de mim a utilizar a mesma frequência, o que eu sei que a Anacom tenta evitar, para não haver interferências, eu se tentar emitir, o meu rádio não me deixa, porque diz que o canal está ocupado. É uma situação que não é muito frequente e, portanto, não é isso com que se devem preocupar. Portanto, podem sim ter uma frequência vossa. Não é 100% vossa, mas é para vosso uso. E garanto que não vão ouvir lá mais ninguém que não sejam aqueles que estão no vosso grupo para o qual fizeram o licenciamento. Mas há aqui outras restrições. É que posso falar, mas em que sítio? Pois é. Chamam-se células. Células é como se fosse uma circunferência com um raio de 15 km. E então eu tenho que dizer à Anacom, olha, eu quero a minha célula, por exemplo, na cidade de Tomar. E eu então posso utilizar os meus rádios num raio de 15 km na cidade de Tomar. Quer dizer que o rádio mais longe um do outro estará a 30, está do outro lado da circunferência. Portanto, não é um licenciamento que me permita trabalhar em qualquer parte do país, a dizer eu agora tenho aqui um rádio e em Portugal posso falar. Não é bem assim. Porque se eu quisesse, com um raio maior, em termos de possibilidade de utilizar o meu rádio, o licenciamento já seria mais caro. Portanto, considerem que os 50 euros, que não é caro, permite ter 10 pessoas num raio de 15 km e tenho que escolher qual é esse sítio. Portanto, se for uma empresa ou simplesmente se for até um particular que tenha, como eu,
uma posição em Lisboa e outra em Tomar, na verdade, o licenciamento de Lisboa não dá para Tomar e vice-versa. Portanto, eu teria que pedir 2. É claro que este limite do raio de 15 km é um limite geográfico. Não quer dizer que o meu rádio sequer até fala 15 km. Ele se calhar só fala para 500 metros ou 5 km ou o que for. O que me diz este licenciamento é qual a região em que eu posso utilizar o meu rádio, eu e todos os que estão dentro deste, entre aspas, contrato, este licenciamento que se faz com a Anacom para poder utilizar uma dada frequência. Mas é possível ter algo como parecido como uma frequência só minha. Comprar uma frequência. Obviamente não é comprada, quando muito seria alugada, até porque não posso vender a outro, e não é bem só minha. Mas funciona muito bem, é o que vos posso dizer. E o licenciamento é extremamente simples de fazer, desde que sejam todos equipamentos portáteis. Ora, acontece que há aqui há algumas restrições quando se licencia uma frequência. Qual é o equipamento que eu posso utilizar? Então depois vou usar o quê? Um rádio da banda comercial. Ou seja, existem equipamentos, seja de VHF, seja do HF, que têm características próprias para poderem ser utilizados nas tais frequências privativas. Portanto, o vosso PMR não dá, o tradicional Baofeng ou Dual Band não dá, e há outros rádios que dão. Não querendo alongar muito no assunto, basicamente são rádios que são programados por um computador em que o utilizador não pode mudar a frequência. E o rádio só pode ter a frequência para a qual foi licenciado. Portanto, é como se fosse um eletrodoméstico, ele trabalha naquela frequência, daquela maneira, e ponto final, não serve para mais nada. Muito grosso modo, é isto que aqui vos trago. Portanto, para o Rui, podes ter uma frequência só tua, que não é bem só tua, que funciona num determinado sítio, mas por 50 euros tens 10 pessoas que podem comunicar sem serem chateados. E, obviamente, teres uma frequência privativa traz-te uma série de vantagens, porque podes ter até 5 watts, podes até ter uma instalação no carro, podes até ter uma instalação em casa. Portanto, ao contrário do PMR, que é extremamente limitado desde o seu meio watt até não poder ligar a mais nada, porque ele tem antena incorporada e é assim que fica, no licenciamento de uma frequência privativa já é possível ter no carro, ter em casa, e o alcance é extraordinariamente maior, precisamente porque a antena está bem colocada. Além de que não há o perigo de aparecer o homem das obras ou o vizinho a dizer qualquer coisa, porque depois os canais são de todos. Aqui não. Se aqui alguém interferir no teu canal, Rui, ligas para a Anacom e dizes: eu estou a pagar, venham cá resolver isto. Portanto, espero ter resolvido e não te ter baralhado. Até lá, usa o teu PMR 446 e olha, quem sabe um dia deste também poderás ter um CV. Tudo de borla. De resto, olha, junta-te com os teus amigos e faz um licenciamento à Anacom. Esse é o conselho de Mike 05. Até ao próximo vídeo.